Então vamos lá entender por que os relacionamentos estão acabando, pensando no passado dos relacionamentos. Esse aqui é o segundo vídeo de uma série de 7. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar aqui no card, vale a pena você dar uma olhada para você se orientar um pouco melhor caso você se sinta perdido em algum momento desse vídeo. Imagina que no passado, na pré-história, os seres humanos se organizavam em bandos de 20 a 50 indivíduos, mais ou menos. E é lógico que você precisa da colaboração muito intensa de todos os participantes desse grupo para que a sobrevivência seja garantida. Nessa época, portanto, a palavra sobrevivência é muito importante. Os relacionamentos eles estavam muito voltados para isso. Imagina que nessa época, então, você tinha papéis ali muito claros, muito distintos, mas papéis de contribuição. Então, os homens olhavam mais para a parte de caça e também para a parte de defesa do grupo, enquanto as mulheres cuidavam mais das crianças e também, logicamente, também cuidavam ali da parte dos alimentos, né, da coleta dos alimentos. Isso é importante ter em mente também porque, embora você tivesse a divisão muito clara, tudo que os estudos indicam até aqui é que você não tinha uma divisão social tão clara, ou seja, eram sociedades muito mais igualitárias. As divisões de poderes não eram tão pronunciadas e você não tinha, por exemplo, distinções sociais ali também tão pronunciadas. Pelo menos o que todos os estudos indicam até aqui é isso. Imagina então que ali você tinha um foco em garantir a sobrevivência. O que significa dizer que, para que fazer isso, você precisava ter mais crianças, é claro, e além disso também você precisava fortalecer os vínculos entre os membros do grupo, né? Então, esses relacionamentos ajudavam a estreitar e fortalecer esses vínculos, dando mais coesão ao grupo e aumentando as chances, portanto, de sobrevivência. Mas você tinha ali, pelo menos as análises de DNA demonstram isso, você tinha muitos casos de reprodução poligâmica, por exemplo, e as relações familiares, elas eram expandidas, né? Na verdade, você tinha relações ali de grupo, era como se o grupo todo fosse uma família. Então, mesmo aqueles integrantes do grupo que não eram os pais biológicos das crianças, eles contribuíam para a criação dessas crianças, né? E essa é uma prática que hoje em dia a gente chama de criação aloparental. Então é claro que num cenário como esse, o sexo tinha um papel basicamente de reprodução. E a formação dessas alianças e também a escolha dos parceiros era muito influenciada por características que garantiam ou ajudavam a aumentar a probabilidade de garantir a sobrevivência, como por exemplo, força, capacidade de caça, saúde, por exemplo, né, de uma mulher ou de um homem. Isso é uma coisa interessante, porque é muito parecido com o que a gente faz hoje, só que as características mudaram, né? É lógico que a beleza, normalmente, acaba denotando um grau maior de saúde, faz com que a pessoa seja mais atrativa, mas se, por exemplo, antes a habilidade de caça era considerada um fator importante, hoje, com certeza, a habilidade de ganhar dinheiro é considerada um fator importante na hora da escolha de um parceiro. Um fato interessante é que, nessa época, embora eu tenha falado de poligamia, desse foco em sobrevivência, existem alguns indícios de que já haviam práticas, por exemplo, para você regular o acasalamento, para não se transformar numa coisa completamente discriminada. A ideia por trás disso era basicamente evitar conflitos internos, com troca de parceiro, por exemplo. Outra coisa muito interessante é que também já na pré-história há indícios de casamento simbólico. Agora vamos avançar no tempo para chegar na Era Antiga e entender como funcionavam os relacionamentos na Índia, como funcionavam, por exemplo, no Egito, na Grécia, em Roma. Vamos lá. Na Índia, você tinha uma sociedade completamente estratificada em castas. É importante entender como cada sociedade dessa via as coisas. E na Índia, eles viam o casamento como um dever religioso. Era uma coisa totalmente sagrada e obrigatória para a maior parte das pessoas. Para eles, o casamento tinha um peso espiritual muito mais do que uma coisa romântica. Para você ter uma ideia, a maior parte dos casamentos era arranjado pelos pais e eles levavam em conta a compatibilidade astrológica na hora de formar os casais. E os casamentos indianos têm uma ritualística extremamente elaborada, é um negócio super bonito. E na Índia, as mulheres tinham uma importância muito grande, porque elas eram vistas como as guardiãs do lar, né, e da moralidade. Então, elas eram vistas como aquele sustentáculo da sociedade. E até mesmo nos primeiros períodos védicos, as mulheres tinham acesso à educação, embora isso realmente tenha sido diminuído ao longo do tempo. Para a maior parte das pessoas, a monogamia é o que funcionava. Mas reis e nobres, por exemplo, frequentemente eram polígamos, porque o que acabava pesando para isso era realmente fatores econômicos, né? E essa coisa devocional era tão forte, né, do homem para com a mulher para com o homem, que quando acontecia, por exemplo, de um marido morrer e ele ser cremado na pira funerária, existia um ritual chamado sati, onde a mulher ela se auto-imolava, ou seja, ela se sacrificava, ela entrava na pira funerária com o marido vivo ainda e era cremada junto com ele. Esse ritual era um ritual assim que dividia tanto opiniões que ele foi tornado ilegal por lei. Realmente criaram uma lei para impedir que isso acontecesse, mas essa lei só foi criada em 1829. Você consegue acreditar nisso, cara? No Egito, os relacionamentos também eram baseados em valores familiares e espirituais. A exemplo da Índia, esse componente espiritual era um componente muito importante. E eles também enfatizavam muito a harmonia no lar e na família. E nessa época, embora os casamentos não fossem considerados rituais religiosos,
eles todos eram acompanhados de contratos legais. E o foco desses contratos legais era justamente proteger os direitos de propriedade. Nessas relações, a fertilidade era um ponto central e, por exemplo, os casais, toda vez que se uniam, né, eles buscavam ali essa bênção dos deuses, principalmente os deuses como Ísis e Osíris, que simbolizavam a lealdade e a reprodução. Um fato muito interessante é que as mulheres egípcias gozavam de muito mais direitos do que mulheres nas outras sociedades antigas. Elas podiam, por exemplo, herdar propriedade, pedir divórcio e administrar negócios também. Uma coisa importante é que o papel do homem, tanto na Índia quanto no Egito, por exemplo, era muito fixo, era muito parecido. Esse papel era basicamente um papel de provedor, de líder e de defensor da sua família. Já na Grécia, os relacionamentos eram orientados por valores patriarcais, pela filosofia e pela mitologia. Tinha grande diferença entre os papéis entre homens e mulheres. Outra coisa é que os casamentos eram arranjados, eles funcionavam como acordos comerciais e sociais. E eles tinham foco ali na reprodução, né, de herdeiros legítimos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em relação à Grécia foi que as mulheres tinham papéis muito diferentes dependendo da cidade da qual elas faziam parte. Na Grécia, nessa época, tinha as cidades-estados. Então, por exemplo, em Atenas, curiosamente, as mulheres tinham muito mais restrições do que em Esparta, por exemplo, onde elas tinham muito mais liberdade, muito mais voz ativa, inclusive, no dia a dia da sociedade. Isso me chamou muita atenção porque os atenienses, eles eram treinados desde muito cedo, né, em filosofia, enfim, em lógica, em toda essa parte mais intelectual que, na minha visão, faria com que eles dessem mais liberdade para as mulheres e não menos. Ao passo que, por exemplo, os espartanos, eles eram considerados pelos atenienses, inclusive, né, pessoas rudes, pessoas simplórias, porque eles eram treinados desde muito cedo numa disciplina militar muito forte e eram treinados para guerra, eram guerreiros famosíssimos, né? E enquanto isso, né, interessante porque enquanto os atenienses achavam os espartanos rudes, os espartanos achavam os atenienses efeminados, fracos, né? Porque basicamente eram os políticos, eram os burocratas, eram os pensadores, né, treinados para o debate, mas não para tomar ações, né? Isso me chamou muita atenção, porque há um ditado, eu ouvi algum tempo atrás, alguém falando que quanto mais forte o homem, melhor é para as mulheres, né? Mais as mulheres estarão seguras. E isso me chamou muita atenção, porque é verdade. Você imagina que você tinha homens ali, né, enfim, mais fortes, no caso dos espartanos, as mulheres gozavam de liberdade muito maiores que as atenienses. Enquanto nas atenienses, você imagina, você tinha homens ali que eram muito mais ilustrados, né, muito mais intelectualizados, digamos assim, e as mulheres eram muito mais restritas, né, uma coisa que hoje em dia, com base na sociedade que a gente tem hoje, a gente ia pensar exatamente o contrário. Quanto mais ilustrado for um homem, mais liberdade tem a mulher, e não é exatamente assim que funciona. Isso me chamou muita atenção. Cara, será que realmente a gente quer homens assim, ilustrados, que não conseguem tomar uma atitude, né, efeminados, fracos mesmo, enfim, né, com meia bola ali, com pouca atitude? Ou será que a gente quer uma pegada mais espartana ali, de homens mais fortes, né, mais treinados ali nos rigores, digamos, mais marciais, se não militares, mais marciais, e que efetivamente têm mais autoconfiança, que eventualmente, inclusive, né, cuidam mais das suas mulheres, trazendo mais elas para a participação do dia a dia. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção. O que você acha disso? Deixa nos comentários. Outra coisa curiosa é que a relação entre homens, né, naquela época chamada de pederastia, era socialmente aceita. Na verdade, não era só aceita, mas era até considerada, de certa forma, normal quando você falava, por exemplo, da relação entre um mestre e um discípulo. O cara já imaginou como isso é diferente da nossa realidade, cara? Naquela época eles achavam normalzão o sensei passar o Johnny Walker nos novinhos, cara. Faz sentido? Rapaz, eu achei isso esquisito demais. E uma última curiosidade interessante é que as festas, né? Existiam festas, por exemplo, como as dionisíacas. E essas festas promoviam os encontros sociais e as celebrações do desejo. E se você ainda não entendeu muito bem, o deus Dionísio está para a Grécia como o deus Baco está para Roma. E as festas ao deus Baco, na época dos romanos, chamava-se bacanalias. Pois é, bacanalias, bacanais, bacanal, suruba, enfim, você entendeu, né? Peraí, você tá gostando desse vídeo? Tá gostando do conteúdo? Se inscreve no canal imediatamente se você ainda não tá inscrito, porque ainda tem outros 5 dessa série que vão sair. E já aciona agora o sininho das notificações também, porque assim toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube te avisa. Ah, e deixa o seu like aí, porque deu um baita trabalho fazer esse vídeo. Por favor, me ajuda a avisar pro YouTube que o conteúdo é de boa qualidade. Muito obrigado, e agora vamos voltar pro vídeo. E falando em Roma, na Roma Antiga, os relacionamentos tinham uma abordagem muito mais pragmática e legalista. O matrimônio era muito mais um contrato civil do que uma coisa espiritual. E as
regras sobre heranças e alianças familiares eram muito rígidas. Na Roma Antiga, as mulheres já tinham mais liberdade, por exemplo, do que na Grécia, mas elas ainda ficavam submetidas ao pater familias, que basicamente é o chefe masculino da família. Nessa época, a monogamia era a norma e, na verdade, os divórcios eram até relativamente fáceis de conseguir. Um fato interessante dessa época é que os homens poderiam ter relações com concubinas ou até escravas nessa época, mas as mulheres, por exemplo, eram duramente punidas no caso de adultério. Cara, olhando rapidamente assim, isso é bem justo, né? O que você achou? Deixa aí nos comentários. É muito interessante perceber isso, como essas civilizações antigas olhavam para o relacionamento. Cada uma delas tinha um foco diferente. Uma olhava de uma forma mais espiritual, outra de uma forma mais pragmática, outra talvez até de uma forma um pouco mais romântica. Mas apesar das diferenças de visões, elas tinham essa crença comum de que o casamento tinha um papel central na coesão social e na continuidade cultural. Na Idade Média, os relacionamentos foram fortemente influenciados pela Igreja Católica, pelo sistema feudal e também pelos códigos de cavalaria. É importante ter em mente que a sociedade era extremamente, rigidamente hierarquizada. Era quase como na Índia, por exemplo, com as castas. Você tinha ali a nobreza, o clero e os camponeses. E para a nobreza, os casamentos eram utilizados realmente como acordos políticos, econômicos ali, que eram utilizados para consolidar poder. Nessa época, as mulheres eram frequentemente vistas como bens, como instrumentos que você utilizava justamente para fazer essas alianças e fortalecer o poder. Então, normalmente, as uniões não tinham nada a ver com amor e também, normalmente, também não tinham nada a ver com uma escolha pessoal. Entre os camponeses, no entanto, esses casamentos eram mais informais, embora existisse ainda expectativa religiosa e social em relação ao casal, né? E na Idade Média, a Igreja Católica teve um papel crucial na regulamentação dos relacionamentos. A partir do século XII, por exemplo, o casamento foi formalizado como um sacramento da Igreja, o que fazia então que ele fosse indissolúvel. E por isso, apesar da grande quantidade de casamentos arranjados, o consentimento mútuo passou a ser exigido pela Igreja na hora de realizar esse sacramento. E isso conferia algum grau de escolha às partes, especialmente para as mulheres. Naquela época, o divórcio era terminantemente proibido, embora você conseguisse um cancelamento do casamento em algumas situações específicas e especiais ali, como, por exemplo, no caso de impotência. Amigo, depois dizem que não tinha pressão nenhuma sobre o homem, né? Então veja aí, quando o precioso não se apresentava para a batalha, já naquela época podia anular o casamento. Então se liga, tá? Se você tiver aí naquele esqueminha de dar 2 Karate Kid e já a cobra cai, cuidado. Agora vamos voltar pro vídeo. Na Idade Média, as mulheres eram incentivadas a serem submissas e a serem virtuosas, basicamente seguindo o ideal de Maria, mãe de Jesus. Para algumas mulheres, inclusive, virar freira era uma alternativa ao casamento. E isso dava para elas ali uma educação muito melhor e também, é claro, é verdade, elas acabavam ganhando um pouco mais de autonomia. Em alguns casos, embora nem sempre, as mulheres conseguiam, né, as viúvas conseguiam ter acesso e controle das propriedades dos seus respectivos maridos ali. E elas acabavam conseguindo agir ali como administradora dos bens e eventualmente até como comerciante. No caso dos homens, como eu tinha falado, os códigos de cavalaria acabaram sendo muito importantes e influentes nessa época. Os homens eram incentivados a agir de forma cavalheiresca, de forma nobre e corajosa. Tinham, portanto, a obrigação de proteger suas famílias, de proteger suas esposas, além de deter o poder absoluto no seu lar. Essa era a época do amor cortês, do amor romântico, daquela devoção, da idealização da mulher. E nessa época também a sexualidade era rigidamente controlada pela igreja. Casos de adultério, por exemplo, eram duramente punidos, especialmente para as mulheres. Os homens acabavam tendo penas mais leves nessa época. Um fato importante que você precisa notar aqui é que antes só a mulher era punida. Aqui os dois já passam a ser punidos, embora ainda as penas sejam diferentes. Nessa época o sexo era visto basicamente como uma ferramenta de reprodução. Toda a parte de prazer sexual era condenado como uma coisa pecaminosa. Cara, você consegue imaginar uma pessoa naquela época ouvindo um proibidão que a gente escuta hoje? Eu sei que eu tô fazendo piada com isso, mas a verdade é que se era ruim naquela época, toda aquela demonização do sexo, a banalização que a gente criou hoje em dia também é péssima, né, cara? Como pode a gente sair de um extremo tão ruim e ir para outro extremo tão ruim também? E embora nisso a gente seja muito diferente do que eles eram antes, tem uma coisa que é muito parecida com o que a gente vive hoje. A prostituição naquela época era regulamentada. Pois é, embora condenado moralmente, eles viam a prostituição como um mal necessário. E nisso eu acho que é praticamente igual a hoje. Eles não tinham OnlyFans naquela época, mas as meninas do job já eram consideradas, digamos assim, servidoras da sociedade, fazendo um trabalho que era muito importante. E repara que a Idade Média acabou sendo muito mais rígida em temas como, por exemplo, divórcio, como por exemplo sexualidade. Mas é impossível você dizer que esse tempo não acabou mudando muito dos valores que a gente utiliza até hoje para falar de relacionamento, especialmente no que diz respeito ao casamento como alicerce da família e da sociedade. E o Renascimento teve um papel muito importante na redefinição ali dos papéis dos relacionamentos. Uma coisa muito importante, por exemplo, é que os casamentos que eram arranjados começaram a ser mais flexíveis, porque eles passaram a ter então fatores como desejo pessoal,
sentimental, como o amor, por exemplo, especialmente entre os burgueses. Outra coisa importante foi a reforma protestante, que influenciou diretamente nos primados religiosos, o que enfraqueceu muito o controle eclesiástico e fragmentou muito o poder religioso. Por exemplo, o divórcio entre os protestantes era perfeitamente permitido. Além disso, uma coisa que chama muita atenção é a valorização da educação feminina. As mulheres, principalmente de alta classe, passaram a ter uma educação formal muito maior, muito mais longa. E é muito importante notar o papel da arte nessa época, porque você começava a ter nas artes a descrição dos relacionamentos como coisas mais emocionais, como coisas mais espirituais, inclusive. Nessa época, a arte e a literatura, através de poemas, pinturas, peças de teatro, falavam de dilemas morais, por exemplo, relacionados ao desejo, a paixões proibidas. E autores como Petrarca e Shakespeare inspiraram muito essas gerações. É também da época do Renascimento o crescimento da expressão do erotismo na arte. Obras como a de Botticelli, por exemplo, e o próprio Leonardo da Vinci acabam celebrando muito mais a beleza humana e até mesmo a sensualidade. E no Renascimento, algumas mudanças significativas aconteceram no papel das mulheres, por exemplo. Porque, embora elas ainda fossem muito limitadas, elas já eram muito mais educadas do que antes. E algumas figuras de exceção já começavam a aparecer como expoentes femininos na cultura e na própria política da época. Outra coisa importante é que as viúvas tinham muito mais autonomia para lidar com as propriedades e negócios, especialmente em cidades comerciais. Mais uma vez, no Renascimento, as mudanças com relação ao perfil, ao que era esperado do papel do homem na sociedade, não eram tão relevantes assim. Os modelos de masculinidade basicamente incentivavam os homens a buscar a virtude. Virtude é basicamente uma mistura de coragem, honra e capacidade intelectual. No mais, boa parte do papel do homem praticamente permaneceu inalterado. No entanto, provavelmente a coisa mais importante com relação aos relacionamentos é que a cultura e a arte acabaram influenciando muito diretamente a expressão da sexualidade. Porque através das obras de arte, da literatura, por exemplo, era incentivado a exploração do desejo. Nessa época, eles basicamente abordavam temas eróticos e exploravam o amor físico de uma maneira muito mais aberta, por exemplo, do que na Idade Média. O Renascimento trouxe uma evolução muito significativa na forma como os relacionamentos eram vistos, porque nessa época passou a ser muito destacado o amor romântico e a individualidade. A influência do humanismo e das reformas religiosas desse período foi responsável por estabelecer as bases modernas do que a gente chama de amor, casamento e liberdade emocional. Além disso, ainda mais importante, há uma ruptura muito clara com a Idade Média, porque aí a arte começa a falar muito mais de temas como sensualidade e erotismo. A partir daí, você começa a ter mudanças cada vez mais rápidas na sociedade. Então a gente vai pegar recortes mais curtos de tempo para falar sobre essas mudanças. Agora a gente vai falar basicamente do período barroco, do iluminismo e da Revolução Industrial, o que englobam basicamente ali o século XVII e o século XVIII. Peraí, se chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal, cara, se inscreve agora, porque esse é o segundo vídeo da série de 7, tem 5 ainda para sair. Então já se inscreve e aciona o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que sair o vídeo novo. Cara, eu tenho certeza que você vai gostar deles, porque eles estão muito melhores, inclusive, do que esse aqui. Então imagina que nessa época a sociedade ainda era muito hierarquizada, ainda era muito rigidamente dividida. Mas o iluminismo trouxe uma série de questionamentos à autoridade e à tradição que eventualmente acarretaram uma série de mudanças, especialmente no que diz respeito aos relacionamentos. Nesse período, a religião e o romantismo, por exemplo, envolvidos nos relacionamentos, perdem muito espaço para a racionalidade. Além disso, o casamento ganha uma componente de desejo e de escolha individual muito maior. Nessa época, o amor começa a ser apontado como o principal motivo para o casamento, embora ainda assim, realmente, os casamentos ainda fossem majoritariamente casamentos arranjados. Ainda nessa época, apesar das mudanças significativas do tempo do Renascimento, os códigos morais ainda eram muito rígidos. E a moralidade continuava controlando muito a sexualidade, especialmente das mulheres. Embora date dessa época também aquela literatura libertina, como, por exemplo, a literatura do Marquês de Sade. Mas, sem dúvida, as coisas mais importantes dessa época são as transformações sociais e econômicas. Porque o crescimento da classe média fez com que o amor e a compatibilidade emocionais se transformassem em fatores mais relevantes, por exemplo, na hora do casamento. Além disso, foi nessa época que as mulheres começaram a trabalhar nas fábricas, basicamente desafiando a visão tradicional de que elas deveriam permanecer em casa. Você consegue imaginar isso acontecendo? Aquele monte de mulher que era reprimida, que não podia fazer nada, não podia sair de casa, de repente, por uma necessidade, especialmente capitalista, porque precisavam expandir a indústria, elas começaram a trabalhar nas indústrias e, de repente, elas começaram a ter dinheiro, começaram a ter vontade, começaram a ter voz e capacidade de articulação. Dá para conseguir imaginar como aqueles milhares de anos anteriores, de repente, ali em algum espaço de alguns anos, algumas centenas de anos, foram completamente abalados? E a partir daqui as mudanças só vão acelerar. É importante considerar que, apesar das mudanças acelerarem, nenhuma mudança é linear. Não é que muda e acabou, fica assim. Você sempre vai ter uma reforma e uma contra-reforma. Uma ida e um retorno. Nunca é uma coisa que simplesmente vai e acabou. Então, por exemplo, a era vitoriana, ali, mais ou menos século XIX,
realmente foi muito repressiva em relação, por exemplo, à sexualidade, porque ela associava basicamente o sexo exclusivamente à reprodução dentro do casamento. No entanto, a exemplo que a gente viu nas eras antigas, os homens continuavam tendo mais liberdade sexual e as mulheres eram mais punidas por desvios morais. O período posterior, o período da Belle Époque, mais ou menos ali 1870 até o iníciozinho do século XX, foi também um período de bastante mudanças, especialmente no que diz respeito a mudanças culturais e no que diz respeito também ao romantismo. Porque com o avanço da literatura e da arte, o amor romântico acabou se tornando uma coisa muito idealizada. Na literatura, autores como Tolstói ou Jane Austen, por exemplo, pregavam já a ideia de que o amor era a base principal para um casamento. Além disso, algumas escritoras já começavam a ser vozes dissonantes ali, questionar o papel feminino, o papel das mulheres no casamento e mesmo com relação à sexualidade. Nessa época, o divórcio começou a ser muito mais aceito, especialmente nos países ocidentais. É dessa época também o movimento feminista inicial. Foi nessa época que começou o sufrágio feminino, trazendo debate sobre liberdade sexual e sobre igualdade de direitos num casamento. Uma coisa muito importante de notar é que boa parte desse tempo, nas mudanças de relacionamento, o que realmente mudou, o que teve uma mudança mais significativa foi o papel da mulher. O papel do homem era muito parecido. Teve pouquíssimas mudanças, e as mudanças que teve aqui, eu realmente destaquei. Todas as vezes que você perceber que eu estou falando das mulheres, mas eu não estou falando dos homens, entenda que é porque, basicamente, não teve muita mudança mesmo, tá? E aí, é claro que eu não vou ficar sendo aqui repetitivo, não faz sentido nenhum. E é exatamente no início do século XX que as guerras mundiais acabam influenciando muito, não só a sociedade, mas especialmente como as pessoas lidavam com os relacionamentos, porque elas alteraram drasticamente os relacionamentos e também as estruturas familiares. Durante a Primeira Guerra Mundial, aquelas mulheres que já tinham começado a trabalhar nas fábricas, saído daqueles seus papéis tradicionais, entraram no mercado de trabalho em massa. E isso, embora fosse uma necessidade da época, desafiou diretamente as normas tradicionais e também aumentou muito a independência, inclusive econômica, dessas mulheres em relação aos seus parceiros. Com essa independência crescente, movimentos já iniciados anteriormente, como por exemplo o movimento feminista, as mulheres continuavam lutando, por exemplo, para ter um papel diferente na sociedade. Embora nesse período ali, entre 1918 mais ou menos 1930, o foco realmente fosse na reconstrução das famílias e, logicamente, também na reconstrução dos países. De toda forma, essa época marca um grande ganho de independência das mulheres. Além disso, uma forma diferente delas funcionarem na sociedade, o papel delas dentro de um relacionamento e o fortalecimento do movimento feminista. As mulheres, por exemplo, nessa época começaram a conseguir votar, ganharam direito de voto em uma série de países. Uma coisa interessante é que é nessa época que nasce a cultura do namoro. Pois é, antes eu não tinha encontrado nada relacionado a namoro. Você casava ou não. E nessa época, com o surgimento dos carros e de espaços urbanos como, por exemplo, cinemas, bares, etc., os encontros românticos ficaram mais privados e também mais informais, que facilitou muito essa interação e deu origem à cultura do namoro. Repara, né? Antes o pessoal só casava, aí depois o pessoal namorava, aí agora há pouco tempo o pessoal ficava, e agora eu já nem sei mais o que acontece, cara. Aliás, como é que chama hoje? É ficante ainda ou já tem um nome diferente? Porque eu sei que em uma época falavam que a fila andava, aí depois eu sei que a fila parou de andar, porque ela já estava correndo. E agora eu acho que a fila está teletransportando mesmo. Agora, voltando ao nosso período entre guerras, especialmente o ano 1920, o que eles chamam dos loucos anos 20, foi muito importante, especialmente no que diz respeito à liberação sexual. E você conseguiu perceber como nesse recorte a gente vê que o ser humano evoluiu muito no que diz respeito ao entendimento do que é um relacionamento? Repara que antes era uma coisa meramente relacionada à sobrevivência. Depois passou a ser uma coisa mais relacionada à parte espiritual, religiosa. Em algum momento começou a se transformar numa coisa mais econômica, social, política até. Depois começou a se transformar numa coisa muito mais individual, muito mais relacionada ao sexo, muito mais relacionada, inclusive, ao poder. E olha que coisa mais curiosa, porque a gente vai avançando e quanto mais autonomia a mulher especialmente ganha, porque o papel da mulher é muito importante para entender como os relacionamentos funcionam, quanto mais autonomia ela ganha, mais ela busca liberdade, mais ela tenta depender menos do homem. É muito importante observar isso, porque o papel do homem ao longo do tempo, em relação ao que diz respeito aos relacionamentos, realmente não mudou tanta coisa, ele foi muito parecido ao longo do tempo. Antes ele podia ser monogâmico, depois ele não podia ser mais, mas em relação ao papel que ele tinha dentro do relacionamento, era basicamente o mesmo. Ele funcionava como líder, como provedor e como protetor. Era basicamente isso. E ele ditava as regras. Conforme o tempo foi passando, isso começou a mudar, especialmente porque a entrada da mulher no mercado de trabalho parece ter sido muito importante para determinar essa corrosão da forma como os relacionamentos funcionavam. É difícil opinar, mas me parece que antes a gente tinha uma coesão social muito maior, quando, por exemplo, as mulheres tinham menos autonomia. Esse movimento de dar mais autonomia às mulheres parece ter criado, de alguma forma, antagonismos ali, principalmente relacionados a quem tem mais poder.
E isso é uma coisa muito curiosa, a gente vai explorar isso no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o presente dos relacionamentos, falando dos últimos 100 anos, e como essas mudanças, principalmente relacionadas à liberdade sexual e maior autonomia feminina, influenciam diretamente os relacionamentos que a gente tem hoje. Então a gente se vê no vídeo 90. Um abraço e tchau, tchau!